O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em visita ao complexo do Hospital de Base em Rio Preto, assinou convênio para a liberação de R$10.600.000 para a compra de um acelerador linear. O equipamento será utilizado no tratamento de pacientes com câncer, inclusive crianças, como explica a diretora administrativa do Hospital de Base. O acelerador é uma realidade que a gente precisa hoje, principalmente para o transplante infantil. Então, assim, essas 2,5 milhões de habitantes aqui, principalmente as crianças, ficavam desassistidas. Então, veio em super boa hora, a gente está super feliz, super agradecido. E cobrar, como você está falando, a gente sempre cobra, porque o SUS aqui é deficitário, como todo mundo, como todo o país. Então, a gente está sempre cobrando, sim. Transplante de medula. O que acontece? A gente tem um acelerador que ele trabalha 24 horas, então ele não dá conta, está sempre quebrando. E se a gente tem que parar, por exemplo, quando é criança, só anestesista também, ele demora 2 vezes o adulto. Então, é muito complicado. Então, por isso que a gente, assim, precisava urgente esse outro acelerador. O ministro também elogiou a estrutura do Complexo HB e comprometeu em se empenhar para a liberação de mais recursos à instituição. O recurso será utilizado para o investimento na oncologia, um equipamento de um acelerador linear, que é muito importante para o tratamento de pacientes com câncer, né? Além de outros recursos que o Ministério da Saúde tem alocado aqui no hospital para o fortalecimento da assistência especializada à saúde. Na área cardiovascular nós temos aqui um serviço de cardiologia pediátrica, que é muito reconhecido, é uma das referências do Ministério da Saúde e faz parte de um programa que nós lançamos agora, chamado Renasce. Em entrevista, Queiroga disse ainda que o Brasil avança para imunizar a totalidade da população, criticou a politização da pandemia e que trabalha para acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras. O presidente Bolsonaro tem apoiado todas as ações do Ministério da Saúde, sobretudo a campanha de vacinação, como eu já falei, mais de 215 milhões de doses de vacina, e a consequência disso é o fim da pandemia da Covid-19, que esperamos que aconteça em breve, né? E nós poderemos ser livres para ficar sem máscaras e voltar à nossa vida como era antes. Claro que todos nós queremos isso, fazer isso o mais rápido possível, e eu vou conversar com o presidente Bolsonaro amanhã para apresentar para ele já um esboço dos estudos que o Ministério da Saúde realizou desde quando o presidente fez essa demanda. O presidente Bolsonaro, desde o princípio, deixou bem claro que era necessário conciliar o enfrentamento à pandemia, ou seja, a assistência à saúde e a condição das pessoas trabalharem, ou seja, para que a nossa economia ela não caísse, né, e as pessoas pudessem ganhar o pão com o suor do seu trabalho. Nós já enviamos mais de 215 milhões de doses de vacinas para o Brasil. E o compromisso é fazer uma campanha de sucesso, como já é, com equidade, distribuindo vacina para todos os brasileiros. Aliás, o ministro Lewandowski, qual foi a decisão que ele deu? Disse que assegurássemos a D2 para o estado de São Paulo, e nós vamos assegurar a D2 não só para o estado de São Paulo, mas para as outras 26 unidades da federação. E essas narrativas que criticam a campanha de imunização do Brasil, todas elas caem por terra diante dos esforços que o Ministério da Saúde tem feito. Na sexta passada, nós fomos ao centro de logística do Ministério e mostramos de maneira clara a toda a imprensa como se dá o processo de liberação de doses. Os prefeitos e os governadores que pedem mais vacina, isso é normal, isso é próprio, porque eles têm interesse de atender a sua população, que é, aliás, o interesse do Ministério da Saúde. Só que o compromisso que o Ministério da Saúde tem com os cidadãos do estado de São Paulo é o mesmo compromisso que tem com os cidadãos do estado da Bahia, do meu pequeno estado da Paraíba, e nós procuraremos fazer a justiça distributiva. Existe politização, mas olha, quem está na minha posição aqui não tem que estar preocupado com isso. Tem um foco, eu tenho um foco. Foi para isso que o presidente me colocou aqui. E ele me pediu para que cada centavo do dinheiro do contribuinte que fosse colocado no Ministério da Saúde, ele fosse revertido em políticas públicas de saúde, como é o caso aqui do acelerador linear. E eu estou aqui em São José do Rio Preto, voltando para um lugar que eu conheço, com os médicos que são meus amigos e que estão me ajudando, como é o caso da doutora Suzana Lobo, nos ajudando em relação aos protocolos de terapia intensiva. É assim que nós vamos vencer essa pandemia. Terceira dose é algo que outros países já têm
praticado. A OMS hoje editou uma posição no sentido de que não se avançasse na terceira dose enquanto a segunda dose não fosse aplicada na maior parte da população global. Eu já contratei um estudo que está sendo realizado em parceria com a Universidade de Oxford para que essa terceira dose seja orientada com rigor científico, ou seja, baseada em evidências. A opinião do especialista é importante, mas quando essa opinião ela é reforçada com a evidência científica de qualidade, é a certeza que iremos no caminho certo. Enquanto o ministro anunciava a liberação de recursos, estudantes da FAMERP protestavam do lado de fora contra a política de combate à pandemia adotada pelo governo federal. Até o dia da visita do ministro a Rio Preto, mais de 570 mil brasileiros haviam perdido a vida para a Covid-19.